tinha um avô que era o maior contador de história do mundo. Era ótimo, ele sabia todas as histórias e contava muito bem, ele sabia contar. E minha mãe contava muita história também. Enquanto nós não aprendemos a ler, ela que lia Monteiro Lobato para a gente. Lia. Ela quando saía, ela ia no dentista, por exemplo, trazia um livro. Ela ia fazer umas compras, trazia um livro. Então ia lendo para nós. Eu entrei na escola, eu gostava de escola. Gostava, logo aprendi a ler e gostava de ler, já comecei a ler. Tinha minha irmã, que era mais velha que eu também um pouquinho. Eu tinha 13 anos, ela tinha 15. Ela entrou no ensino médio, no primeiro ano colegial. E o professor recomendou que ela fosse na biblioteca circulante tirar os livros que ele mandava ler. E ela me levou. Eu ia para todo lado com ela. Cheguei lá, entrei no depósito. E eu entrei no depósito. Era um depósito enorme, cheio de livro. E eu olhei para aquilo e falei, gente, eu tenho que ler todos. Eu lia, que não parava. Eu acredito que isso influenciou muitíssimo na escolha da minha profissão. Comecei a fazer cursinho para letras, mas eu impliquei com o professor. Tinha um professor de latim, ele não gostava de mim. Minha irmã adorava ele, tanto que ela fez para letras. Ela entrou em segundo lugar na USP. E eu acabei desistindo de fazer sociologia. Eu achei bonito, sei lá. E o pior é que sociologia não é a minha. Eu ainda sou muito influenciada pela faculdade, porque, claro, eu fui aluna do Sérgio Buarque de Holanda. Eu fui aluna do Alexandre Kafka, que foi diretor do Banco Mundial. Eu fui aluna da Virginia Bicudo, que era uma psicanalista muito famosa. Eu fui aluna de gente muito boa. Eu acho que o curso me marcou como uma pessoa que não tem preconceitos. Eu fui trabalhar no colégio imediatamente, mas eu fui trabalhar na biblioteca. Trabalhei muito tempo na biblioteca. E como eu era muito amiga dos leitores, eu fui convidada para ser orientadora educacional. Eu fiz o curso, 10 anos, trabalhei lá. E aí, engraçado, porque eu peguei um trabalho, era uma tese de uma psicóloga que era muito conhecida, e eu peguei esse trabalho e apliquei a tese dela no Jardim de Infância do Rio Branco, que eu trabalhava. E esse trabalho ficou uma coisa interessante, eu contava para meus amigos, eu fiz e deu certo, e foi assim, foi assado. Nessa mesma época, uma amiga minha foi fazer uma revista na Editora Abril, uma revista Recreio. E ela me chamou para fazer uns brinquedos, que a revista tinha umas tirinhas com brinquedos. E ela me chamou para fazer esses brinquedos que eram educativos. Eram todos para vários aspectos do pré-primário. Aí fiquei muito perto lá do pessoal do Recreio. E ela era muito minha amiga, ela saía comigo e via eu contar a história para minha filha. E eu contava histórias que ela pedia. Ela não queria história do Patinho Feio, ela queria a história do Cinzeiro. E eu ficava inventando coisas. E às tantas eu inventei uma história que era Romeu e Julieta, a borboleta. Era uma borboleta azul, uma borboleta amarela. E elas não podiam brincar porque elas eram de cor diferente.
Então a história toda é contra preconceito. Foi minha primeira história. Essa minha amiga, que era diretora do Recreio, pediu para eu escrever. Eu escrevi, ela publicou, ela pediu outra, eu fiz outra, fiz mais de 50. E aí, que saíram no Recreio, todas essas. Papai, por que é que a mesa chama mesa? Ah, Marcelo, vem do latim. Puxa, papai, do latim. E latim é a língua do cachorro? Não, Marcelo, latim é uma língua muito antiga. E por que é que esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira, na cadeira nome de parede e na parede nome de bacalhau? Ai, meu Deus, esse menino me deixa louco. Eu publiquei, como eu já tinha muitos livros, eu publiquei 13 livros de uma vez. E publiquei e fizeram muito sucesso. Inclusive, eu publiquei o Marcelo, que fez um sucesso muito grande. Ele não fez muito sucesso na banca, não. Eles todos foram vendidos assim, 5.000 na banca, 10.000 na banca. Mas logo depois, o Clube do Livro da Abril pegou o Marcelo, publicou no Círculo do Livro e vendeu 800.000 em 6 meses. Então esse foi o meu grande sucesso e há 50 anos é o livro que eu mais vendo. A Odisseia foi premiada pela Academia Brasileira de Letras. Eu ganhei o texto e meu marido ganhou a ilustração. Nós ganhamos os dois o prêmio. E eu achei eu gosto muito de fazer adaptação. Eu gosto. Eu só faço coisa que eu acho fácil. Quando eu começo a achar muito difícil, eu começo a desistir. Não, é trabalhoso, é uma coisa que você se dedica, né? Não tem que se dedicar, mas eu gosto muito de fazer. Criança gosta de ler. Tem 1000 coisas que você pode ir atrás. A criança tem que gostar da língua. Você tem que conversar com a criança desde que ela é pequenininha, cantar para ela, falar versinhos, contar histórias e conversar, responder as perguntas, perguntar as coisas, para a criança gostar da língua, dominar a língua. Então, quando lê, entende, gosta do que está lendo. Isso é uma das coisas que eu acho importantíssima. Tem que ter livros, seja comprados, seja de biblioteca, seja trocado com os amigos, ter livros, ver livros, para entender, para dominar as palavras. Por que a pessoa que lê muito sabe muitas palavras? Porque ela entra em contato com muitas palavras. Então a criança tem que entrar em contato com palavras para aprender a ler. Eu tenho várias histórias de macaco. E eu, às tantas, resolvi fazer um livro de macacos, porque tinha provérbios, tinha brincadeiras, tinha versinhos, tinha um monte de coisas. Eu juntei tudo isso, fiz um livro. Quando eu vi o livro pronto, eu não gostei. Eu falei, ai, que livro chato, não tá bom. Aí encostei, esqueci dele. Quando foi na pandemia, eu comecei a dar uma olhada nos arquivos, coisas que eu tinha antigas, e tive essa ideia de fazer a evolução.
mais gostei na minha vida é 100 Anos de Solidão. Esse livro eu li quando era mocinha, gostei muito, mas os anos se passaram e agora eu tenho um neto, que é o Pedro. 2 vezes por semana ele vem aqui ler para mim. E ele leu o 100 Anos de Solidão para mim. E eu adorei. E como é que eu poderia classificar? Outro livro que eu adorei que ele leu para mim foi Dom Casmurro, do Machado de Assis. E os outros livros que ele tem lido para mim são do Ítalo Calvino. O Ítalo Calvino, nós já lemos, parece que 6 livros do Ítalo Calvino. E nós adoramos o Ítalo Calvino. O tempo? O tempo. Ah, eu não estou de mal com ele, não. Eu estou de bem com ele. Ele me trouxe até aqui, né? Eu estou de bem com ele. Eu tenho uma velhice muito feliz, porque eu fui muito feliz. Eu fui uma adulta feliz. Eu fui muito bem casada, fui muito feliz no casamento. Eu tive pais muito bons. Eu tive uma filha que eu me dou muito bem, tenho 2 netos que eu adoro, eu tenho 10 sobrinhos que eu adoro, meus sobrinhos são ótimos. Você quer ver o que eu tenho? Eu tenho um sobrinho que é da turma que trouxe a Madonna. Ele me levou para ver o Paul McCartney, porque ele também trouxe o Paul McCartney. Eu tenho outro sobrinho que acabou de inaugurar uma sorveteria em Paris. Meus sobrinhos são todos... Eu tenho uma sobrinha que eu falei para você, doutora em biologia. Ela é famosa porque ela se dedica a perturbar gente que caça bichos para vender. Ela vive com a polícia para baixo e para cima. Eu tenho muitos parentes interessantes. Leia mais. Leia mais e continue lendo, porque é a leitura que dá o estilo. É lendo que a gente cria um estilo.